uma mistura de Indiana Jones com filmes do Jack Chan e King Kong no meio. É uma boa definição do filme O Selvagem Shenlong, que tá dentro da plataforma Youku, que é gratuita, e que tá disponível no YouTube para você pegar e assistir gratuitamente. É um filme recente, sendo que ele é muito mais do que uma simples imitação do King Kong ou de histórias sobre macacos gigantes. Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a Monstros e Aventuras. Então, vamos falar agora desse filme de kaiju, de monstro, que é de origem chinesa. Primeiramente, se você pesquisar Shenlong, você vai descobrir, não o dragão do Goku, que é o Shenlong, né? Mas uma divindade protetora da agricultura, da fertilidade e tudo mais, né? Então por que diabos está no monstro gigante? Porque aqui não estamos falando de uma criatura maligna. Ele é um guardião de um tesouro e parte de todo um ecossistema. Pois, dentro da história, nós temos uma coisa meio de época, onde um grupo comandado por um general ataca uma aldeia à beira de uma montanha em busca de um tesouro lendário. Junto com ele tem inclusive um expert ladrão de túmulos que tem um aprendiz junto com ele. E do outro lado, nós temos o povo da montanha junto com a Yang e o pai dela e o Shen, que tá como uma espécie de guardião, herói místico no meio da floresta. E o que ocorre é que ela é forçada com o pai dela a guiar o general no meio da montanha, inclusive para salvar aquele povo de não ser atacado pelo general. Então, existe toda uma tentativa de sobreviver aos grandes perigos da montanha para conseguir esse tesouro lendário e ao mesmo tempo ver se existe alguma forma de ludibriar esse general para ele não conseguir tanto poder. Afinal, quando ele conseguir o tesouro, imagina as coisas bárbaras que vai conseguir. Você não sabe se ele é um oficial do governo seguindo ordens do governo, querendo pegar e ascender, ou se ele, na verdade, tá querendo dar um golpe militar. De qualquer forma, você sabe do filme que eles são uma equipe que já fez umas barbaridades em várias nações e você não quer que ele consiga aquele tesouro de jeito nenhum. Então, é legal que a gente tenha essa dualidade, que é, de um lado, o pessoal, o hierarquizado, militar, representando a modernidade, de um lado, com o general, uma coisa meio tirânica, e você tem um vilarejo que, inclusive, nem tem um governo exatamente central, mas uma coisa mais distribuída, o povo nativo da floresta, com habilidade de artes marciais versus as armas de fogo dos adversários, né, tentando sobreviver e não é que eles não querem simplesmente que o tesouro... Eles querem simplesmente viver em paz e sabem a barbaridade que vai ter e nunca tiveram interesse naquele tesouro porque sabem que ele tá todo guardado por vários motivos e que existe todo um ecossistema extremamente perigoso na montanha. Inclusive é uma coisa bacana que a gente tem criaturas meio reptilianas que deixa um terreno bem perigoso, e do qual justamente o Shenlong é o último capaz de lutar com eles, bem semelhante àqueles Skrull Rangers com o King Kong no último filme lá do Ilha da Caveira, sabe? Então, é uma coisa bem interessante essa dualidade, né? E a questão desse tesouro envolve justamente a ideia que um dos reinos antigos que formou a China, lembrando que existiam vários outros reinos, e a história da guerra entre os três principais grandes reinos, que depois foram unificados pelo primeiro imperador, faz parte muito da cultura da China, inclusive tem vários jogos de videogame sobre isso. E o que ocorre? Teoricamente, um desses reinos, pouco antes de quebrar, teria criado toda uma proteção do tesouro para ele não ser encontrado. E aquela coisa, tanto aquela coisa, a gente pode pensar sobre aquilo de você manter a honra do reino, quanto, em algum momento a gente vai pegar e reconstrói o reino quando tiver uma oportunidade, sabendo a gente é o único capaz de passar das armadilhas do tesouro, né? E isso tudo funciona muito como uma parábola de como a ganância humana deixa a natureza ainda mais perigosa e horrível do que ela já é em determinados pontos, ainda mais mortal, sabe? Inclusive, porque na minha opinião, isso é inspirado porque você tem todo o templo com suas armadilhas lá na meia hora final, além de todos os monstros, como eu disse, os seres reptilianos e o próprio
Shenlong, que protege tudo da montanha, né? E por que isso? Na China, de verdade, existe uma área que é o templo de túmulo do primeiro imperador da China que ele construiu. E o que acontece? Essa área gigantesca, você não pode fazer escavação além de determinado ponto e só pode fazer medições diretas, tipo através de ultrassom e outros meios. Por quê? Porque, de acordo com os relatos da construção, todo um mapa feito da China foi talhado no chão do templo, e para dar mais beleza daquilo, todo ponto onde era água do mapa foi preenchido com mercúrio, que é um metal líquido, para ficar brilhante, bonito e tudo mais. E o que acontece é o detalhe, isso significa que tem um bolsão gigantesco de mercúrio que é extremamente tóxico e volátil lá embaixo, no meio desse templo. Se você furar esse templo, se você realmente atingir ele de forma direta, você tem uma nuvem de gás venenoso, metálico, mortal, que é tóxico, inclusive aquilo que não matar vai deixar as pessoas enlouquecidas ou com o cérebro meio detonado, porque é justamente tóxico para os nervos, se espalhando pela cidade toda, sabe? E com isso, você tem todas essas regras de segurança. Então a gente pensa o quanto isso não inspirou a questão do filme, né? Até onde essa questão de como você lidar, inclusive, com os problemas ambientais dos nossos ancestrais geraram, né? Como destruição em massa de árvores, a mineração por mercúrio, que é tóxica até hoje, que é feita e que envenena os mares. Só que é uma coisa de décadas já, que não é apenas uma coisa recente, sabe? Então é muito como a cobiça humana gera esses processos de devastação da natureza, deixando a natureza ainda mais perigosa, e ao mesmo tempo nós temos isso dentro de uma parábola com muita ação, Kung Fu, tiroteio, sabe? Além de monstro gigante guardando tudo isso. Justamente como eu gosto do monstro gigante representando as forças indomáveis da natureza, quando a gente tenta pegar e cutucar ela demais ao invés de ir com calma. Se gostaram do vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like aqui embaixo, coloquem outros filmes de kaiju que a gente poderia analisar aqui embaixo, e até o próximo vídeo. Falou!